o médico geneticista faz? Bom, talvez você nunca nem tenha ouvido falar nessa especialidade, ou se ouviu, muitas vezes nem sabe o que é que ela representa. O médico geneticista é um médico que é especialista em cuidar de doenças genéticas. As doenças genéticas são 80% das doenças raras que existem no mundo. As doenças raras são aquelas que têm uma prevalência de 1,3 a cada 2.000 pessoas, ou 65 a cada 100.000. Pode parecer um número pequeno, mas quando a gente fala do mundo, é um valor bem representativo e importante. E essas pessoas, elas precisam ser investigadas. E quem acompanha e faz essa investigação é o médico geneticista. Por formação, o médico geneticista vai poder fazer a residência em genética médica, que tem duração de 3 anos, ou pode tirar o título de especialista por meio da Sociedade Brasileira de Genética, que é quem regulamenta essa formação. Mas o que é que o médico geneticista faz na prática para encontrar daí esse diagnóstico? A ferramenta principal do trabalho do médico geneticista é o aconselhamento genético. O aconselhamento genético é um processo que vai incluir desde o diagnóstico dessa doença, e daí os exames que são realizados, a consulta e o exame físico especializado em cada síndrome, e também o processo de informação com relação ao risco de recorrência em cada família dessas condições. Quando a gente fala de doença genética, a gente pode entender que são aquelas condições que são herdadas, mas nem sempre isso acontece. Existem condições que podem ser novas de uma família e saber se ela pode acontecer novamente é o papel do médico geneticista nesse processo de aconselhamento genético. Além disso, sabendo aí desse risco de recorrência, o médico também pode, em conjunto com a família e com o paciente, elaborar o plano estratégico para questões reprodutivas, por exemplo, procurando aquelas melhores opções para cada família e também estabelecer o plano de tratamento de segmento para cada condição. Muitas vezes as pessoas não sabem quando procurar o médico geneticista, principalmente porque elas não sabem quando pensar na doença genética. Vou comentar aqui um pouquinho então quando que a gente poderia pensar nessas situações. Quando a gente fala da criança, por exemplo, a gente pode pensar quando a gente tem condições de malformação congênita, ou então aquelas que são detectadas durante o pré-natal. Ou ainda, crianças que têm atraso de desenvolvimento motor, ou atraso de desenvolvimento da fala, ou algum atraso cognitivo, como por exemplo a deficiência intelectual, ou graus variados de dificuldade escolar que podem estar presentes juntos aí, por exemplo, com o quadro do autismo, que é uma outra condição que também tem indicação de investigação de causas genéticas associadas. E ainda crianças que têm quadros de regressão neurológica. Por exemplo, a gente tem uma criança que estava se desenvolvendo bem e começa a perder aqueles marcos da aprendizagem. Ou ainda, pessoas que têm alterações de um teste do pezinho. Ou ainda, casais que estão tendo dificuldade de engravidar, seja por abortamento de repetição, que é quando a gente tem mais de 2 abortos consecutivos, ou ainda casais com infertilidade, que são aqueles que estão tentando engravidar há mais de um ano, excluídas outras causas, como causas endocrinológicas, ginecológicas, sempre atentando a questão da idade, ou ainda quadros de ataxia, quadros de demência precoce, quadros de regressão neurológica no adulto, como por exemplo a doença de Huntington, que também podem ser investigadas, e ainda quadros de câncer familiar. A gente tem síndromes de predisposição ao câncer que também podem ter causas genéticas associadas e a gente vai pensar nelas sempre que a gente tiver câncer em idade muito jovem, vários casos de câncer na família, tumores muito raros ou então várias gerações que são afetadas ou ainda quadros de baixa estatura ou alta estatura, quadros de hipercrescimento que podem ter outras causas que não as causas endocrinológicas ou ainda, por exemplo, mulheres que têm uma menopausa precoce, que são aquelas que param de menstruar muito precocemente. Todas essas são alguns exemplos de condições que a gente pode ter associadas a alguma alteração genética que merecem a avaliação. Ter um diagnóstico genético é muito mais do que a gente saber simplesmente qual que é a causa de uma doença. A partir de um diagnóstico, a gente consegue promover um melhor segmento para aquele paciente, não só do ponto de vista de tratamento, como também de exames, muitas vezes até de prevenção de outras complicações, como também conseguir informar de forma mais precisa qual a chance daquele problema recorrer na família ou naquele mesmo paciente. Ficou curioso? Quer saber mais sobre outras condições de genética e saúde? Acompanhe aqui o canal, se inscreve e fica de olho que a gente vai trazer mais informação.